Sou uma pessoa do interior. Moro num lugar bastante tranquilo e sem a agitação. Meu trabalho fica em outro município, um pouco longe da minha casa, mas não vejo problema nisso. Sou operador de empilhadeira e me disseram que, para a minha idade, já sou muito bom no meu trabalho, rápido e muito preciso. E, de fato, isso fez com que minha empresa me enviasse para dar suporte a outra fábrica, em outro estado. Isso me pareceu muito bom e fiquei feliz e entusiasmado com a ideia. Foi a primeira vez que fui tão longe e principalmente a primeira vez que viajei de avião. Estava muito feliz. Nunca mesmo imaginei que aquela viagem se tornaria a pior experiência da minha vida. Assim que cheguei ao meu local de trabalho, dediquei-me a ele de segunda a domingo sem parar, pois a empresa me custeava as despesas e eu não estava gastando nada do meu dinheiro. Praticamente todo o meu salário, junto com as horas extras, permaneceram intactos em minha conta bancária. Eu estava muito feliz. Fiquei encantado e, para ser sincero, as primeiras 3 semanas decorreram de forma completamente normal. Trabalhava o dia todo e, quando chegava ao apartamento onde estava hospedado, só queria tomar banho e dormir. Tudo estava normal até aquele dia, quando eu estava prestes a ir embora e percebi que um colega do turno da noite não havia chegado. Ninguém queria ficar e cobrir isso. Todas as pessoas do turno da manhã responderam com um sonoro não. O ausente do turno noturno dedicava-se exclusivamente à arrumação do pátio, que funcionava como armazém de produtos acabados. O único detalhe é que no turno da noite só há um motorista de empilhadeira, já que não há muitas manobras a serem realizadas nesse horário. Como na minha empresa as horas extras são muito bem pagas, me ofereci para dar cobertura ao colega. E o supervisor, sem pensar 2 vezes, me disse que eu podia. Quando todos estavam saindo, outro motorista de empilhadeira se aproximou de mim. Um homem de cerca de 50 anos, que trabalhava na empresa há mais de 2 décadas. Ele me disse: "Ei, garoto, amanhã você me conta se viu alguma coisa. Nós vamos embora porque já está escurecendo. Se cuide. E quando você terminar seu trabalho, vá até a entrada com os guardas para que eles te façam companhia." Não entendi nada do que ele havia me falado. E como estava com dor de cabeça, só respondi com um sorriso. Bateu meia-noite e eu já tinha terminado o trabalho. Ainda faltavam 3 horas para terminar o turno e estacionei a empilhadeira em um canto escuro. E comecei a assistir vídeos no celular. E foi assim que passei 2 horas assistindo vídeos engraçados daqueles que aparecem no Facebook. Foi durante esse tempo que estava parado ali que de repente senti algo bater na traseira da empilhadeira. Me virei rapidamente para ver o que tinha sido aquele golpe, mas não havia nada, apenas metros e metros de pátio mal iluminado. Não sabia o que pensar, mas atribuía a algum animal, já que era muito comum vê-los naquele lugar. Continuei o que eu fazia quando, pelo canto do olho, vi alguém correndo entre as prateleiras de materiais iluminadas por um dos postes de luz do pátio. Pensei que um dos guardas estivesse brincando. Era comum eles me provocarem. Fiz amizade muito rápido naquele lugar. Mesmo assim, embora não fizesse tanto sentido, era o que eu preferia pensar. Gritei na escuridão esperando alguma resposta, mas nada. Com um pouco de nervosismo, liguei a empilhadeira, pronto para ir para a guarita com os guardas, já que estava do outro lado, sozinho, ou pelo menos queria pensar isso, que estava sozinho. Comecei a me mover quando, de repente, pelo retrovisor, vi alguém correndo de um lado para o outro no caminho destinado aos equipamentos móveis. Ele estava se movendo muito rápido, e o equipamento que dirigimos na minha empresa é bastante grande, porque movimentamos material bastante pesado. Portanto, as estradas para eles são largas. Foi aí que eu soube que definitivamente algo não estava certo. Acelerei o máximo que minha empilhadeira permitia, o que seria uns 15 quilômetros por hora, e pelo canto do olho vi que aquela figura que havia atravessado. Ela estava atrás de mim, correndo entre as prateleiras de material, o que era praticamente impossível, já que o espaço entre elas era pequeno.
Uma pessoa adulta não caberia lá. Minha adrenalina chegou a 1000 e, assustado, cheguei na guarita. Eles viram a expressão de terror no meu rosto e me perguntaram: "Você viu?" Sinceramente, eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Não encontrava palavras para respondê-los, apenas balançava com a cabeça. Por um momento pensei que tudo tinha acabado, que essa seria a minha experiência. Mas aí, olha, lá está a merda, disse um deles. Me virei para onde ele apontava. Lá estava aquela coisa. Nós 3 o vimos. Uma figura de baixa estatura e constituição magra, parado na escuridão, quase imperceptível a olho nu. Os guardas ficaram nervosos. Disseram que nunca tinha chegado tão perto deles. Acenderam uma lâmpada que tinham como aquelas que os militares usam e apontaram para aquela figura, mas não havia mais nada. Tentei me tranquilizar, minhas mãos tremiam, mas acendi um cigarro para acalmar os nervos. Comecei a conversar com os guardas, perguntando o que era aquilo e por que não fizeram nada. Me pareceu algo bem real. Poderia ser algum maluco fantasiado dentro da empresa, mas me disseram que nada poderia ser feito, que não era uma pessoa e sim algo demoníaco que aparecia quando queria. Eu me recusava a acreditar nessas coisas, mas era bastante óbvio que se não fosse alguém fantasiado, era algo de outro mundo. Eu podia não acreditar, mas o medo que senti estando escuro nunca tinha sentido antes em minha vida. Graças a Deus, meu turno terminou. Fui direto para o meu carro sem voltar para aquele pátio, com medo de ver algo remotamente parecido com o que vimos. Cheguei no meu apartamento, entrei no meu quarto para fazer a mesma coisa que fazia quando voltava do trabalho todos os dias de manhã. Tomar banho, assistir alguns vídeos e adormecer. Entrei para tomar banho. Eu tinha o banheiro ali mesmo no meu quarto e sempre trancava a porta com medo de alguém da limpeza entrar. Foi um hábito que desenvolvi. Procurando explicações, eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Foi quando alguém bateu na porta do banheiro. A princípio gritei: "Estou ocupado", pensando que era uma das meninas que fazia a limpeza. Mas naquele momento percebi que eram 3h35 da manhã. Eu também havia fechado a porta do quarto. Ninguém tinha motivo para estar ali, muito menos para limpar aquela hora. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Tomei coragem para abrir a porta do banheiro, desejando ter ouvido errado, desejando estar errado. Estava prestes a sair do chuveiro quando a maçaneta começou a se mexer como se alguém quisesse abrir. Aí parou. Finalmente resolvi sair, mas não tinha ninguém. A porta do meu quarto estava trancada, a porta do apartamento também. Ali percebi que minha mente estava pregando peças em mim. Eu nunca tinha ficado tão assustado em minha vida. Tudo parecia real demais. Minha mente devia estar muito mal para me confundir daquele jeito. Tive que me acalmar, saí para fumar mais um cigarro. Senti que ia enlouquecer se não me desse um momento para respirar, para tentar racionalizar tudo o que tinha acabado de presenciar. Quando voltei para o quarto, senti alguma coisa. Alguém tinha estado ali, alguém tinha acabado de sair. Senti um frio que já tomava conta do quarto. Passei o resto da noite na sala esperando o amanhecer. Não ouvi mais nada de estranho. Naquele dia, menti e pedi para voltar para minha cidade e houve algumas risadas por parte deles. Acho que no fundo eles sabiam que eu tinha visto algo naquela noite. Naquela mesma semana, eu já estava em casa, aqui, de onde escrevo, com minha família. Só aqui sinto confiança para compartilhar essa história, longe daquela cidade, daquele chão, daquele quarto de hotel. Sinto que algo me seguiu. Gostaria de saber se mais alguém já teve essa mesma sensação de algo demoníaco lhe perseguindo. Quero saber como lidaram com isso. Obrigado. Sou originário de uma cidade localizada nas montanhas do norte de Puebla, no México, chamada Huauchinango.
Quando eu era criança, lá tinha muita paz e segurança. Eu podia sair sozinho na rua, brincar, nunca acontecia nada. Lembro-me de sair para brincar com os amigos tarde da noite, no nevoeiro, na garoa. Era uma das poucas coisas divertidas que tínhamos morando num lugar tão pequeno. Uma das coisas estranhas que meus amigos e eu fazíamos na infância era entrar furtivamente no cemitério municipal quando ele estava fechado. Este local é localizado no centro da cidade e lá começávamos a brincar de esconde-esconde entre os túmulos. Eu sei que parece estranho, mas éramos crianças, com cerca de 8 anos de idade, então não sabíamos o perigo. Além disso, havia uma certa adrenalina ao pensar que talvez algo pudesse correr atrás de nós naquele local. Não foram muitas as vezes que fizemos isso, mas todos nós considerávamos muito divertido. Geralmente também não ficávamos até tarde, já que nossos pais jantavam com as galinhas. Eu já estava acostumado a ver tumbas, isso não me assustava. Morava a poucas ruas de outro cemitério chamado Colina da Paz, que só tinha o portão principal na entrada e já estava bastante deteriorado. Não tinha muro, pois o que tinha havia desabado com a chuva, por isso as pessoas entravam a qualquer momento. Naquela época minha mãe estava cursando enfermagem e a escola ficava ao lado do dito cemitério. Então, às vezes, ela me pedia para acompanhá-la, e eu conseguia ter uma visão melhor, mais de perto, muito mais. Meu pai Chuco, como meu avô, era um homem forte, de grande caráter, que me ensinou muitas coisas que talvez para a maioria das crianças, e até mesmo para alguns adultos, não são as mais comuns de se saber. Ele me ensinou a pintar, consertar canos, fazer poucos trabalhos elétricos, ou seja, trabalhos domésticos. Sou muito grato a ele por ter me ensinado tantas coisas e até hoje sinto falta dele. Ainda me lembro dele com muito carinho. Meu pai Chuco também já faleceu por causa do diabetes que o afligia e de um câncer que o atingiu. Ele nos deixou quando eu tinha 12 anos. Para mim, a morte dele foi muito difícil, mas me ajudou a amadurecer repentinamente, a seguir em frente e a ser independente. Ele faleceu no dia 20 de outubro, próximo às festividades do Dia dos Mortos. Aqui no México, como muitos não sabem, é costume ir aos cemitérios nos dias 1 e 12 de novembro para enfeitar os túmulos com flores, levar comida aos mortos, lembrar dos nossos entes queridos, a quem vem para nos ver. No primeiro ano em que meu pai faleceu, eu quis ir consertar seu túmulo, aproveitando seu aniversário, indo antes das festividades do Dia dos Mortos. Como aqui chove a maior parte do ano, você pode imaginar como estão os túmulos, parecem sujos, abandonados. Eu não queria que ele ficasse assim quando o cemitério estivesse cheio de gente, então um dia, quando saí da escola, peguei vários utensílios de limpeza, um pouco de tinta, um pincel e fui até lá, fazer uma manutenção. Felizmente, naquele dia, o céu estava limpo. Então eu sabia que poderia trabalhar em paz, sem medo da chuva. Cheguei ao cemitério por volta das 16h30, entrei, cumprimentei o vigia e depois fui direto ao túmulo para começar a limpeza. A lápide estava muito úmida, sem pintura e um tanto desgastada, então comecei imediatamente a trabalhar. Naquela época já existiam celulares, e eu coloquei uma música em volume baixo para não me sentir sozinho naquela parte do cemitério. Também ajudou a me animar e a me sentir mais acompanhado, pois pude ver um casal de crianças um pouco mais novas que eu, brincando de pega-pega entre os túmulos. Isso me lembrou minha infância, quando fazia isso também. Presumi que eles morassem perto dali ou talvez tivessem ido com os pais com a mesma ideia que eu. Não sei, mas pelo menos tinha companhia. O tempo passou muito rápido, e a aparente tranquilidade de ouvir minhas músicas e as risadas das crianças me fizeram conseguir terminar meu trabalho de forma satisfatória. Eu sabia que se meu pai pudesse ver isso, ele ficaria muito orgulhoso de mim. Terminei por volta das 6h30. Não era tão tarde, mas devido ao fim do horário de verão na época, já escurecia mais cedo do que o normal e eu não percebi. Então, vendo que as crianças que eu tinha visto brincando não estavam lá,
Peguei minhas coisas e saí, mas não antes de me despedir do meu pai. No caminho para a saída, ouvi as crianças correndo novamente. Consegui ver um deles escondido atrás de um túmulo. Passei por ele e ele se despediu de mim, movendo a mão suavemente de um lado para o outro. Retribuí a saudação e continuei meu caminho em direção à saída. Quando cheguei ao portão principal, vi que já estava fechado e lá estava o vigia como sinal de que estava me esperando. Aproximei-me dele para me desculpar, para cumprimentá-lo. Boa noite, garoto. Já está escuro. Eu estava apenas esperando por você. Pensei que algo tivesse acontecido. Ele me disse. Não, desculpe, demorei. E o tempo passou muito rápido, não percebi. Lhe respondi. Que bom que você terminou. Imagino que deve ter dado muito trabalho. Bem, aqui você deve ter mais cuidado. Estar nessas horas sombrias em um cemitério é um pouco assustador, né? Ele me perguntou. Bom, no começo, quando cheguei, me senti só, mas depois liguei a música e comecei a trabalhar. Além disso, as crianças também estavam por perto brincando de esconde-esconde, o que também me fez sentir melhor. Quando eu disse isso, ele fez um gesto estranho, como se estivesse surpreso, e então me perguntou: crianças? Quais crianças? Algumas crianças um pouco mais novas que eu, com cerca de 10 anos. Eles brincavam de esconde-esconde e se perseguiam entre os túmulos. Acho que eles ainda devem estar lá e seus pais também, pois no caminho para a saída consegui ver um deles que ainda estava brincando. Ele acenou para mim. O vigia, parecendo que eu estava lhe contando algo sem sentido, me respondeu. Não se assuste nem leve a mal, mas ninguém chegou aqui com crianças. Na verdade, estou me comunicando por rádio com meu companheiro, que está do outro lado do cemitério. Vimos todas as pessoas saindo e a única que faltava era você. Pudemos ouvir sua música e resolvemos te esperar mais um pouco. Com um olhar incrédulo, perguntei se era possível que uma criança tivesse entrado para brincar, o que deve ser algo comum, certo? Porque até eu fiz isso na infância. Não, acho que não, não agora. Meu parceiro e eu temos que ficar de olho porque tem havido muitos túmulos saqueados ultimamente. E até agora, esta tarde não vimos nenhuma criança. Você é a coisa mais próxima de alguém que veio hoje. Quando ele mencionou isso, senti um arrepio, mas resolvi caminhar em direção à minha casa. Me despedi dele, mas não antes de agradecer por cuidar de mim. Quando cheguei em casa, minha mãe e minha avó estavam me esperando na frente, um tanto preocupadas. Elas me perguntaram se estava tudo bem e eu disse que sim. E pedi desculpas por preocupá-las, que havia passado um tempo arrumando tudo, mas que o túmulo tinha ficado muito bonito. Entramos em casa e minha avó preparou o jantar para mim com aquele amor, com aquele carinho que só as avós têm. Enquanto jantávamos, contei-lhe o que aconteceu no cemitério, o que o vigia me contou. Contei a ela sobre as crianças que tinha visto. Ela me perguntou se eu não sentia medo enquanto estava lá. Eu disse a ela que não, que me sentia muito confortável, que quando saí pude ver uma das crianças brincando e o vi se despedir de mim com muito carinho. Sei que as avós são sábias e a minha me disse que talvez pudessem ter sido anjos da guarda que estavam a cuidar de mim naquele momento, mas também que não devia arriscar ir sozinho a esse tipo de local, principalmente à noite porque há muitos seres sombrios. Ela me disse que eles fingem ser bons, mas é claro, eles têm outras intenções. O que minha avó me contou ficou gravado em minha mente, mas mesmo assim, com todo o amor, ela me disse para não me preocupar, que ela estaria orando sempre por mim. Estou grato por tudo ter corrido bem naquele dia, quer tenham sido anjos ou algum outro tipo de ser. Ainda me lembro do rosto da criança que se despediu de mim. E embora já façam alguns anos, ainda procuro ir de vez em quando consertar o túmulo do meu pai Chuco, que hoje é também o túmulo do meu irmão, e onde um dia também irei descansar ao lado deles. Enquanto isso, sei que pelo menos os anjos, onde quer que estejam, continuam cuidando de mim.
Para um pouco de contexto, eu estava cuidando das minhas 3 irmãs mais novas. Raramente as vejo porque ainda não tenho um relacionamento incrível com meu pai, terminando comigo indo morar com minha mãe em tempo integral. Meu pai sempre tinha algum tipo de desculpa para me fazer ir até lá. Às vezes também dizia coisas manipuladoras, só para me levar até a casa dele, embora eu queira deixar bem claro que essa história não é sobre meu pai. Amo minhas irmãs e sei que elas estão seguras na casa do meu pai. Eu sou o filho mais velho e acho que isso influenciou o motivo pelo qual fui tratado daquela maneira. Mas de qualquer forma, voltando à história. Era 2020 e na época meu pai morava em uma bela casa. O layout é extremamente confuso, então tentarei explicá-lo da melhor maneira possível. O quarto de 2 das minhas irmãs, a Maya e Amy, ficava no porão, mas o porão não é realmente um porão. Era onde ficava a garagem, assim como as portas traseiras que davam para a piscina e o quintal. Basicamente, quando você desce as escadas, você pode ver a sala de estar do andar de baixo montada, e depois dela fica o quarto de Amaya e Amy. Logo antes de seus quartos havia um quarto de hóspedes que tinha um armário, um depósito e um banheiro dentro dele. Também é muito aberto, pois por algum motivo não tem porta. Ao subir as escadas, no topo há 2 portas, uma que dá para a cozinha e outra que dá para o quarto de Lily. Nessa época, Lily tinha cerca de 5 anos, enquanto Amaya e Amy tinham 10 anos. Agora de volta à história. Era por volta das 23 horas quando estávamos todos relaxando no porão. Apenas 30 minutos antes, eu havia derrubado as cortinas da porta dos fundos porque a abri demais. Isso acontecia com bastante frequência. As meninas não gostaram que as cortinas não estivessem fechadas, pois eram 2 portas de vidro e já era tarde da noite, o que significa que estava escuro como breu lá fora. Essa casa ficava literalmente na floresta e avistávamos ursos andando por lá. Eu não estava com vontade de pegar um banquinho e arrumar a cortina naquele momento, então eu disse a elas que iria buscar mais tarde e sentei no sofá, continuando a assistir Big Time Rush. As meninas estavam preocupadas em brincar de escolinha ou algo assim. Não me preocupei em brincar com elas, já que não haviam reclamado. Eu poderia dizer que Lily estava ficando mal-humorada, já que se passava horas de sua hora habitual de dormir. Eu a deixei ficar acordada, pois sabia que ela ficaria chateada se nos divertíssemos sem ela. Presumi que as meninas mais velhas e eu apenas assistiríamos a um filme depois que Lily caísse na cama. Então pedi a Amy e a Maya que levassem Lily para cima, para que eu pudesse arrumar a bagunça. As 3 correram escada acima e entraram no quarto de Lily batendo a porta atrás delas. Eu podia ouvi-las rindo alto, como se estivessem brincando, e a última coisa que eu queria era que Lily não dormisse. Eu então gritei, peguem Lily e seu pijama no banheiro, enquanto pegava um banquinho no quarto de hóspedes. Todas as risadas pararam. Puxei o banquinho até a janela e arrumei as cortinas e o varão. Eu estava fechando as cortinas quando ouvi passos descendo as escadas. Não ouvi a porta de Lily nem a porta da cozinha se abrir ou fechar. Eu não tinha me virado, presumindo que deveria ter sido uma das garotas de qualquer maneira. No entanto, no reflexo do vidro, vi o topo da cabeça de alguém atrás do sofá. Me virei, confuso sobre por que estariam atrás do sofá daquele jeito. Você sabe, talvez estivessem planejando me assustar, sei lá. Fiquei no banquinho enquanto observava alguém entrar no quarto de hóspedes. Era mais ou menos da altura de Lily, então você pode adivinhar quem eu imaginei que seria. Desci do banquinho e entrei no quarto de hóspedes. Eu tinha planejado assustar quem presumi ser Lily. Bem, quando entrei no quarto de hóspedes, olhei em volta e não vi ninguém. Olhei embaixo da mesa e ao redor da cama. Ninguém estava lá. Pensei se ela havia entrado em uma das 3 portas localizadas no local, mas todas aquelas portas específicas estavam rangendo muito e estavam todas fechadas. Sinceramente, eu estava com medo, então me virei e corri escada acima. Entrei no quarto de Lily e sim, elas estavam lá. Que merda eu acabei de ver. Quem eu vi? Eu estava tremendo.
Eu não queria assustar minhas irmãs, então simplesmente perguntei se alguém tinha acabado de descer, o que todas negaram. Eventualmente, Lily adormeceu e as meninas e eu estávamos assistindo a um filme. Acho que era Megamente. O tempo havia passado e era por volta de 1 da manhã. As meninas estavam dormindo no sofá e eu fiquei acordado. Algo me fez sentir que precisava olhar para o reflexo das portas de vidro. Olhei pela janela e, para meu choque total, vi aquela coisa pequena mais uma vez. Agora estava de frente para a porta dos fundos. É constrangedor dizer isso, mas rapidamente me escondi debaixo do cobertor. Acordei antes das outras meninas e resolvi levantar e dar uma boa olhada na casa. Eu não tinha certeza do que estava procurando, apenas algo para explicar o que diabos eu vi na noite anterior. Depois que as meninas acordaram, eu ainda agi como se nada tivesse acontecido. Acabei contando às duas meninas mais velhas em particular, não querendo que a mais nova ouvisse. As duas provavelmente pensaram que eu estava louco, o que é completamente compreensível. Eu mesmo pensei que poderia ter sido minha mente imaginando coisas. Eventualmente, meu pai chegou em casa e me chamou de louco e mentiroso. Desde então, meu pai e minhas irmãs se mudaram. Eu experimentei muitas outras coisas paranormais desde então, mas essa foi uma das minhas primeiras experiências. Meu nome é Cíntia, e há alguns dias aconteceu algo que achei que não era importante o suficiente para compartilhar, mas acabei me convencendo de que, muito provavelmente, existe algo paranormal. Vou deixar vocês decidirem. Na sexta-feira conversei com meu namorado e é por isso que estou escrevendo. Meu namorado, com quem moro há 3 anos, sempre coloca ruído de fundo por 20 minutos antes de dormir. No começo parecia chato, mas acabei me acostumando. Geralmente colocamos histórias infantis ou som de chuva, tudo menos histórias de terror. Meu namorado não gosta porque o deixam com muito medo. Há cerca de 3 semanas, mais ou menos, acordei de manhã cedo porque ouvi algo estranho no quarto. Quando abri os olhos, percebi de onde vinha o sussurro que eu estava ouvindo. Era meu dispositivo Alexa sussurrando. Achei que fosse o barulho de fundo do meu namorado, mas também ouvi risadas. Isso nunca tinha acontecido, e a verdade é que foi bastante estranho. Achei que eu estava sonhando, então deitei para voltar a dormir. Alguns dias depois, contei ao meu namorado no café da manhã. Ele me disse como eu poderia acreditar que Alexa faria algo assim, que era para parar de pensar nessas coisas. Ele foi tão firme no que disse que até pensei que ele estava bravo. Eu disse a ele que sabia que provavelmente ainda estava um pouco adormecida, e por isso deixei passar. Mas como mencionei, na sexta-feira passada conversamos. Estávamos jantando com alguns amigos quando contei o que tinha acontecido com a Alexa, os sussurros, as risadas. Eu disse a eles que meu namorado não tinha acreditado em mim, e todos nós começamos a rir de brincadeira, exceto meu namorado, que ficou muito sério. Então ele me disse o seguinte: a verdade é que eu não queria te contar o porquê, e nem quero acreditar porque não quero te assustar, mas naquele dia que você ouviu os barulhos, eu acordei também. Quando acordei, você estava sentada na cama, sussurrando algo que eu não conseguia ouvir. Acho que você percebeu que acordei porque você olhou para mim e seus olhos estavam vermelhos. A única coisa que se via em seus olhos era o vermelho, como se estivessem cheios de sangue. Eu queria deixar para lá, me convencer de que estava sonhando, mas então você me contou o que aconteceu com você. E coincidiu. E preferi dizer que não acreditei em você, porque fazê-lo seria também acreditar no que vi. Todos nós ficamos em silêncio ao ouvir isso. Ninguém sabia o que dizer. Já faz muito tempo que não vivia algo estranho, algo paranormal. Na verdade, já há algum tempo, decidi procurar sempre o lado lógico das coisas. Porém, para isso, ainda não tenho uma explicação. Espero que termine assim, que fique assim, e que eu não tenha mais nada para relatar.
Era julho de 87. Eu tinha 16 anos e meu amigo Samuel e eu queríamos ganhar algum dinheiro extra. Achamos que cuidar de algumas crianças da vizinhança era provavelmente a maneira mais fácil de fazer isso. Colocamos nosso anúncio no jornal local e logo recebemos algumas ligações. Começamos a nos tornar cada vez mais populares e a conseguir empregos por todo o bairro. Nossa única condição, tínhamos que ficar juntos. Além de uma criança problemática ocasional, era muito divertido e estávamos ganhando muito dinheiro com isso. Uma noite, por volta das 21 horas, uma mulher nos ligou e perguntou se poderíamos cuidar de seu filho por algumas horas, pois ela tinha uma emergência de trabalho no hospital onde trabalhava. Ela se ofereceu para nos pagar o dobro, então aceitamos. Samuel tinha carteira, então ele nos levou e eu empacotei o jantar. Rapidamente embalei alguns lanches com presunto. Entramos rapidamente no carro e seguimos caminho. A viagem levou apenas cerca de 10 minutos e quando chegamos lá, encontramos um bilhete na porta dizendo que ela estava destrancada. Achamos incomum que a mãe tivesse acabado de deixar o filho em casa, numa casa destrancada, mas não pensamos muito sobre isso. Entramos e em breve nos deparamos com um cheiro extremamente incomum. Cheirava a água sanitária e todos os tipos de coisas que nossas mães usam para limpar a casa. Chamamos pelo menino cujo nome era Maximus, sem resposta. Procuramos em todos os lugares. Na cozinha, no andar de cima, no banheiro, na lavanderia. Nós até entramos nos quartos pensando que ele já poderia ter ido para a cama, mas sem sorte. Isso estava começando a nos assustar e a casa estava cheirando muito ruim. Não havia nada fora do lugar e nenhum sinal de uma criança morando ali. Estávamos descendo as escadas para ligar para a mãe, quando vimos um quarto que ainda não havíamos verificado. Samuel e eu caminhamos em direção a ele e ele abriu a porta lentamente. Foi quando vimos um boneco de pelúcia de tamanho humano sentado na cama olhando para nós. Samuel e eu não sabíamos o que fazer, mas nisso o telefone da cozinha tocou. Samuel e eu queríamos apenas dar o fora daquele quarto. Peguei e do outro lado estava a mãe. Ela nos perguntou se poderíamos preparar Maximus para dormir e fazê-lo dormir às 10h30 em ponto. Então ela me disse que o pijama dele estava na cama onde ele está sentado. Meu estômago doeu. Você quer dizer o boneco, certo? Perguntei. Ela desligou o telefone instantaneamente. Samuel olhou para mim e perguntou o que ela havia dito. Eu apenas olhei para ele e disse: acho que essa mulher pensa que esse boneco é filho dela. Ele riu, percebendo então que eu estava falando sério. Você quer dar o fora daqui? Samuel perguntou. Nem cheguei a responder, corremos para fora da casa. Quando saímos pela porta da frente e chegamos à varanda, Samuel me deu um tapinha no ombro. O que é isso? Ele apontou para alguma coisa. Nos aproximamos para dar uma olhada mais de perto, e ali, no meio da grama perfeitamente aparada, havia uma lápide. Dizia Maximus Jones, 1972 a 1979. Samuel e eu ainda somos amigos até hoje, e nunca mais fomos babás depois daquela experiência assustadora.